Então, como eu falei para vocês, a gente tem as três leis de Newton, né? A gente tem a primeira, a segunda e a terceira lei. Antes de Newton, teve um cara chamado Galileu, estudou um pouquinho de física também, mas quem elaborou isso aqui foi praticamente Newton, né? E a primeira lei é a lei da inércia. E como é que isso funciona? Vamos ler aqui primeiro, fala o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças aplicadas sobre ele. Então isso aqui é o seguinte: geralmente a gente diz que os corpos eles, continuam no seu estado inicial, né? Por exemplo, se essa cadeira aqui está parada, ela continua parada. E se um objeto está em movimento, ele também continua em movimento, a menos que você aplique uma força sobre ele para mudar esse estado. Um exemplo muito clássico é esse exemplo aqui do ônibus. Vamos supor que você esteja dentro do ônibus e aqui dentro desse ônibus você está viajando com a velocidade. Vamos supor que você esteja viajando aqui, o ônibus está com a velocidade, tá? Ele está com a velocidade aqui nessa direção, nesse sentido. E como você está dentro dele, você também tem uma velocidade. Você também tem uma velocidade aqui, a mesma velocidade que o ônibus está. E quando esse ônibus freia, eu acho que já aconteceu com todo mundo já, você percebe que você é lançado para frente, né? Então ele freia e você meio que dá aquele solavanco para frente, às vezes quase cai ali. Por quê? Justamente por causa da inércia. Porque o ônibus, como o ônibus freou, o freio conseguiu parar ele. Mas você que está dentro do ônibus e continua com a mesma velocidade, você vai ser lançado para frente. Porque é isso que a inércia faz, né? A inércia é como se fosse uma teimosia dos corpos, né? Ela quer que os corpos continuem do jeito que estão. Se ele está parado, continua parado. E se ele está em movimento, ele continua em movimento. Aí você fala: professor, mas isso não acontece, né? Isso não funciona na prática. Por quê? Se você pega um objeto e desliza aqui no chão, né? Você observa que depois de algum tempo ele para, né? Ele não continua em movimento, como a primeira lei de Newton fala. Mas ele não continua em movimento porque existe uma coisa chamada atrito, né? A força de atrito, que é como se fosse esse chão aqui, ele está muito bugado. Então, quando você lança alguma coisa sobre ele, depois de algum tempo, o objeto para, né? Por causa dessa força de atrito. Mas se você tivesse um lugar que não tem atrito nenhum, por exemplo, vamos pegar o espaço, né? O vácuo, que é um lugar que não tem matéria praticamente. A gente tem objetos que se movem no vácuo, por exemplo, os meteoros, né? Você tem meteoros que se movem no vácuo. E eles não têm propulsão nenhuma, né? Eles são só pedras gigantes, né? Muitas vezes muito grandes, que estão se movendo. E como é que eles continuam se movendo, né? Se nada está empurrando eles? Justamente pela primeira lei de Newton, né? Porque aquele corpo, num estado inicial, alguma coisa, né? Por exemplo, uma explosão de uma estrela, fez aquele corpo ser lançado no espaço, né? Uma pedra gigante que foi lançada no espaço. E aí ela continua em movimento infinitamente. A não ser, ela só vai mover esse movimento quando você tiver uma força aplicada sobre ela, tá? Então, se eu coloco uma coisa em movimento, eu só vou conseguir mudar esse movimento ou parar ele se eu aplicar uma força sobre esse corpo. E um ponto importante é que esse corpo ele continua em movimento retilíneo uniforme, né? O que significa? Que a velocidade ela vai ser sempre constante. Então, vamos supor que você tem um meteoro lá, né, no nosso cenário mais ideal, né, que seria o vácuo, o espaço, e um meteoro lá ele vai continuar se movendo, vamos supor, com, sei lá, 30 mil km por hora, que é uma velocidade muito alta, né, mas vamos supor que ele tem uma velocidade muito alta dessa. E ele vai continuar nessa velocidade infinitamente, a não ser que você aplique alguma coisa, aplique uma força sobre ele para mudar esse estado, né? E se uma coisa também está parada, ela continua parada, ela não se move. Então, a força ela tem esse papel de mudar o estado das coisas, né? O estado do movimento. A força ela provoca a variação do movimento, tá? E essa primeira lei de Newton aqui é a lei da inércia, né? Justamente isso. A inércia ela faz com que os corpos permaneçam no seu estado inicial, né? A gente pode dizer um estado inicial, mas basicamente é isso. E aí tem uma discussão que é muito antiga, porque eu acho que vocês já ouviram falar de Aristóteles, né? Já ouviram falar de Aristóteles, o cara lá da Grécia Antiga, filósofo e tal. Que ele pensava o seguinte: ele pensava que para haver movimento tem que ter força, né? Por exemplo,
isso é meio intuitivo. Se eu começo a empurrar uma cadeira, essa cadeira ela só vai continuar se movendo se eu empurrar ela, né? É isso que ele achava. Só que na verdade não é isso que acontece, né? Se eu tivesse um piso totalmente liso aqui e eu pegasse essa cadeira e lançasse ela continuaria deslizando até o infinito. Ela nunca pararia. E justamente porque acontece isso de você empurrar a cadeira, empurrar um objeto e depois ele parar, é porque ele achava isso, né? Porque ele achava o seguinte, que se você só tem movimento se você aplicar uma força. Mas na verdade, a força ela só provoca a variação do movimento, né? Se o corpo está parado, você aplica a força e começa o movimento. Se o corpo está em movimento, né? Em movimento retilíneo uniforme, que é com a velocidade constante, e aí você tem que aplicar uma força para variar o movimento dele, ou seja, para parar ele, ou para diminuir a velocidade, ou para aumentar a velocidade. Então, a força ela tem esse papel de variar o estado dos corpos, né? De variar o movimento, tá? Mas não necessariamente você precisa dela para ter o movimento. É o exemplo que eu dei para vocês de um objeto que está no espaço, né? Ele continua em movimento, a não ser que você tenha uma força aplicada sobre ele para variar esse estado, tá? Você já viu também, por exemplo, um meteorito, né? O pessoal chama de estrela cadente, uma pedra que é uma pedra muito rápida, né? Que entra na atmosfera, ela pega fogo, né? E ela pega fogo justamente por causa dessa força de atrito. Porque a força de atrito, no caso, quando você empurra um objeto no chão, é a força que o chão está fazendo para parar esse objeto, né? Porque o chão é muito enrugado. Tanto que se você, por exemplo, se eu pegar um cadeira e empurro aqui, vamos supor que ela ande daqui 1 metro, mais ou menos. Mas se eu fizesse esse mesmo experimento com a mesma força em uma pista de gelo, o negócio deslizaria muito mais, né? Porque a pista de gelo é muito mais lisa, né? Ela tem muito menos atrito, tá? Então é por isso que os corpos param aqui. Mas se você tivesse a superfície totalmente lisa, sem nenhum atrito, se observar ali que os corpos, eles continuariam se movendo, tá? Então eu acho que o melhor exemplo para lembrar disso aqui é a questão do ônibus, né? Quando você não como um carro também, quando você está dentro de um carro, se o carro for muito rápido, você é lançado para frente. Justamente porque a inércia ela faz com que o seu corpo continue em movimento. Se o carro está com 100 km por hora, quando ele frear de uma vez, o seu corpo ele vai continuar com a mesma velocidade, a 100 km por hora, né? E aí o cinto de segurança pega e segura o seu corpo. Mas se não tivesse isso, você continuaria o movimento para frente, tá? Então essa é a primeira lei de Newton. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo isso aqui? Bom, a segunda lei de Newton, ela é chamada também de princípio fundamental da dinâmica, né? E ela diz pra gente, quando você aplica uma força a um corpo, né, a força resultante desse corpo vai ser proporcional à massa e à aceleração dele, tá? Ah, professor, mas esse negócio é meio complicado. Mas basicamente, essa segunda lei de Newton, ela se resume a uma equação. E ela diz pra gente o seguinte, que força resultante, vocês lembram que a força resultante é o que a gente calculou na aula passada, né? Quando tem, por exemplo, mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentido contrário, então você tem um vetor que é força resultante. E essa força resultante, ela é igual à massa desse corpo vezes a aceleração, tá? Força resultante é igual à massa vezes a aceleração. E essa daqui, ela basicamente, ela é a única equação que a gente tem. Então, essa segunda lei de Newton aqui, que é a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, ela basicamente ela é a única equação que a gente tem para trabalhar aqui no terceiro bimestre, tá? E a equação mais importante também, nessa matéria aqui, ela também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, tá? Justamente porque é a única equação, né? Princípio fundamental da dinâmica, né? Chamada de PFD.
Bom, esse FR aqui é a força resultante. É a força aplicada sobre um corpo. Se eu estou empurrando a cadeira, né, eu sozinho, então a força resultante vai ser só a força que eu faço nela. Aí, por exemplo, se eu e a Amanda estão fazendo um cabo de guerra aqui, né, eu puxo para cá e ela puxa para lá. Aí a força resultante, esse lado aqui, vai ser aquela subtração das forças que a gente fez lá na aula passada, né? A gente vai fazer a força 1 vezes a força 2. Esse M aqui, ele é a massa do corpo, né? Por exemplo, pode ser 10 quilos, pode ser 70 quilos, 50 quilos, depende da questão. E esse A é a nossa aceleração, tá? É a aceleração provocada aqui. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Vamos fazer aqui um exemplo para ver como... Então, só recapitulando aqui, a primeira lei de Newton, você não tem uma equação para ela. Ela é uma coisa que é teórica, né? Ela é para você saber como os corpos se comportam. Né? Eles continuam parados se estiverem parados, né? Se estiverem em repouso, e se estiver em movimento, ele continua em movimento, a não ser que você aplique uma força para mudar esse estado. Tá? A força ela muda o estado. E a segunda lei de Newton é a lei que a gente tem essa equação, né? Que a gente vai usar para resolver as continhas e tudo mais. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo rapidinho. Como que a gente pode usar essa equação aqui, né? Que a gente vai mais usar nesse terceiro elemento. Então, uma força resultante, FR, né? FR de força resultante, igual a 3 newtons, é aplicada em um corpo de massa 6 kg. Qual é a aceleração desse corpo? Então, aqui nesse caso, o exercício, ele te deu a força resultante e ele te deu a massa do corpo. Então, se você olhar, você consegue aplicar essa equação aqui. Né? A gente consegue fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ele deu para a gente a força resultante, né, que é esse valor aqui, 3 newtons, e deu também a massa. E pediu para a gente calcular a aceleração. Sempre que você tiver uma equação assim com 3, no caso aqui tem 3 incógnitas, né, 3 variáveis aqui, e você tem 2, é só você substituir e achar a terceira, tá? Então, nesse caso aqui, a força resultante vale 3, né, é 3 newtons, a massa desse corpo vale 6, e a gente quer calcular a aceleração desse corpo. Então, eu substituí no lugar de FR esse valor, substituí no lugar da massa esse valor aqui que é 6 kg, né, que foi um enunciado que deu para a gente, e eu quero encontrar a aceleração. Bom, esse 6 aqui, se resolver a equação de Watt, né, esse 6 aqui ele está multiplicando a aceleração, ele passa para o outro lado dividindo. Né, já fizeram isso, eu acho, várias vezes. Então, fica 3 dividido por 6 é igual a aceleração. Para quem não lembra como é que faz isso aqui, você sempre vai aplicar a operação inversa. Né? Por exemplo, esse 6 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se ele tivesse uma soma, ia passar para o outro lado como uma subtração. Tá? Então você sempre aplica a operação inversa. Aqui eu vou inverter essa equação, vai ficar a aceleração é igual a 3 sobre 6, né? Só escrever a variável do lado esquerdo e os números do lado direito. Geralmente é assim que a gente faz, né? A gente sempre deixa a letrinha do lado esquerdo. Quem já encontrou o x aí na matemática sabe que fica sempre do lado esquerdo. E 3 dividido por 6, isso aqui dá 0,5. Tá? Então, nesse caso aqui, a aceleração é igual a 0,5. 0,5. A unidade de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. É um exemplo de como a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. Tá bom? Tudo bem com isso aqui, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Fácil. Bom, então é isso.